Olá pessoal, então vamos continuar aí com o nosso CPC 00. Vamos aí na tela, não é? Recursos econômicos e reivindicações, ativos e passivos, né? Informação sobre a natureza e o montante de recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação pode auxiliar os usuários a identificarem a fraqueza e o vigor financeiro da entidade que reporta a informação, né? A característica dos ativos, a liquidez do ativo, né? A exigibilidade do passivo, a natureza do passivo, pode identificar aí a fraqueza ou o vigor da empresa. Essas informações podem auxiliar os usuários a avaliar a liquidez e a solvência da entidade que reporta a informação, sua necessidade em termos de financiamento adicional e o quão provavelmente bem sucedido será seu intento em angariar esse financiamento. Informações sobre as prioridades e exigências de pagamento de reivindicações vigentes ajudam os usuários a predizer de que forma fluxos de caixa futuros serão distribuídos entre aqueles com reivindicações contra a entidade que reporta a informação. Então, visto que isso a gente vai ter lá nas demonstrações, informações sobre as prioridades e exigências de pagamento. Ou seja, a gente vai ter lá nas demonstrações o que é exigível de curto prazo, o passivo circulante. E isso vai ajudar os usuários a predizer de que forma os fluxos de caixa serão distribuídos, né, com relação àquelas reivindicações contra a entidade. Reivindicações contra a entidade são o quê? Os passivos. Mudança nos recursos econômicos e nas reivindicações. Mudança nos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação resulta da performance financeira da entidade e de outros eventos ou transações, como, por exemplo, a emissão de títulos de dívida ou de título patrimonial. Você emitiu ações, né, e isso vai ter uma mudança, né, na estrutura, na performance aí da empresa. Para poder avaliar adequadamente as perspectivas de fluxo de caixa futuro da entidade que reporta a informação, os usuários precisam estar aptos a distinguir a natureza dessas mudanças. Informações sobre a performance financeira da entidade que reporta a informação auxiliam os usuários a compreender o retorno que a entidade tenha produzido sobre os seus recursos econômicos. Posição financeira refletida pelo regime de competência. Lembra que eu te falei que hoje aqueles princípios de contabilidade, eles estão todos retratados aí nesses pronunciamentos? Olha lá, o regime de competência, ele retrata com propriedade os efeitos das transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ou seja, de acordo com o quê? Com o fato gerador, o regime de competência. Ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa ocorrem em outros períodos distintos. O regime de competência é isso. Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre a mudança nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período. Fornecer melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada nos recebimentos e pagamentos. Ele está me dizendo, olha só, a informação sobre o ativo e passivo de acordo com o regime de competência fornece melhor base para avaliação da performance de que com acordo com recebimento e pagamento, de que com acordo com um regime de caixa. Performance financeira refletida aí pelos fluxos de caixa passado, informações sobre os fluxo de caixa da entidade que reporta a informação durante o período também ajuda os usuários a avaliar a capacidade de a entidade gerar fluxos de caixa líquidos. Também você com análise do fluxo de caixa vai te ajudar também, é isso que ele fala aí, ó. Também ajudam os usuários a avaliar. A grande coisa vai ser o regime de competência, mas o fluxo de caixa também ajuda a avaliar a capacidade da entidade de gerar fluxo de caixa líquido. Elas indicam como a entidade que reporta a informação obtém e despende caixa, incluindo informações sobre seus empréstimos, resgate de dívida, dividendos e outras distribuições em caixa para investidores. E outros fatores que podem afetar a liquidez e a solvência da entidade. Informações sobre os fluxos de caixa auxiliam os usuários a compreender as operações da entidade que reporta a informação, a avaliar suas atividades de financiamento e investimento e a avaliar sua liquidez e solvência e a interpretar outras informações acerca da performance financeira. Mudanças nos recursos econômicos e reivindicações que não são resultantes da performance financeira. Então tem muitas mudanças lá no ativo e passivo que são consequências da performance financeira. Mas, por exemplo, se houve uma integralização de capital, isso não é consequência da performance financeira da empresa, não é consequência do movimento de receita, de despesa. Então, os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação
podem ainda mudar por outras razões que não sejam resultantes de sua performance financeira, como é o caso da emissão adicional de suas ações. Informações sobre esse tipo de mudança são necessárias para dar aos usuários uma completa compreensão do porquê das mudanças nos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação, e as implicações dessa mudança em sua futura performance financeira. Características, né? Então a gente já viu tudo ali que é fornecida, né? Olha só, as demonstrações contábeis vão ser preparadas para o usuário externo, finalidades diversas, necessidades distintas, né? Ele não tem como objetivo atender necessidade específica de nenhum tipo de usuário, ele não pode requisitar diretamente as informações de quem precisa, o objetivo não é você chegar ao valor econômico de uma empresa, até pode auxiliar os usuários a estimar o valor da empresa, da entidade. Então tudo ali que nós vimos, né, em relação ao relatório contábil, a finalidade aí desse relatório contábil de propósito geral. Mas como nós falamos, são 4, né, trata o alcance aí desse CPC 00 e um outro alcance que, para que essas demonstrações elas forneçam informações úteis para a tomada de decisões, né, elas têm que ser revestidas de características qualitativas, certo? E é isso que nós vamos falar aí agora. Características qualitativas da informação contábil financeira útil. Então, para que essa informação seja útil, ela tem que ser, pessoal, simultaneamente uma informação relevante e tem que representar fidedignamente o que ela se propõe, ou seja, ser uma informação confiável, certo? Para que ela seja útil, para que ela ajude, auxilie os usuários na tomada de decisões, ela tem que ser simultaneamente, né, relevante e representar fidedignamente o que ela se propõe, certo? Então essas são as características qualitativas fundamentais da informação contábil. Se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que ela se propõe, né, a representar. Ou seja, tem que ser confiável. A utilidade da informação contábil ela é melhorada se ela for comparável, se ela for verificável, se ela for tempestiva e se ela for compreensiva. Então aí nós temos 2 tipos de características da informação contábil. As chamadas fundamentais, relevância e representação fidedigna. E as outras, sem ser revestida nessa qualidade de fundamentais, mas elas melhoram a qualidade da informação, certo? Que são as características qualitativas de melhoria. Relevância, comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. Relevância e representação fidedigna são as fundamentais. Então, características qualitativas fundamentais, nós temos aí a relevância e a representação fidedigna. Essa representação fidedigna antes era até chamado de confiabilidade. Depois foi revisado e colocaram representação fidedigna. A relevância, informação que é uma informação relevante, pessoal. O que é uma informação relevante? Informação relevante é aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisões aí por parte dos usuários. Certo? Informação que ela faz, é capaz de fazer a diferença. Mesmo que ele resolva, ele já sabia e resolveu, né, não tomar nenhum tipo de decisão. Certo? Mas ela é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. A informação ela pode ser capaz de fazer essa diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. Certo? Não é porque ele já tomou que ela deixou de ser relevante, certo? É informação que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários, né? Ela não deixa de ser relevante por não ter tido conhecimento e não ter tomado decisão alguma, ou então ter tido conhecimento daquilo ali, né, por outras fontes. Não muda nada, ela continua sendo uma informação relevante. Informação relevante é aquela que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. A informação, para ela ser relevante, né, para fazer a diferença na tomada de decisões por parte do usuário, ela tem que ter valor preditivo e ou confirmatório. Está aqui, ó, informação contábil é capaz de fazer a diferença se ela tiver, ó, valor preditivo e ou confirmatório, certo? Valor preditivo. Tem valor preditivo, pessoal, e o pronunciamento fala, não é uma projeção, não é uma estimativa, é na ótica do usuário predizer, permita a ele predizer os resultados econômicos futuros da empresa, na ótica dele, ó, coisa subjetiva, né? Tem valor preditivo, é na ótica do usuário, ele consiga predizer os resultados econômicos futuros da empresa.
E valor confirmatório é esse de feedback para, né, retificar alguma coisa. Normalmente, esse valor preditivo ele está interrelacionado com o valor confirmatório. O que serve de feedback para confirmar alguma coisa acaba servindo para predizer futuros, né? Portanto, informação relevante é aquela que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão por parte dos usuários. Já caiu em centenas de questões. Valor preditivo. A informação contábil financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processo empregado pelos usuários para predizer futuros resultados. Certo? A informação contábil não precisa ser uma predição ou uma projeção para que possua valor preditivo. Olha que filosofia, né? A informação com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazer suas próprias o quê? Predições. Então é na ótica do usuário ele predizer os resultados futuros da empresa, certo? Isso é ter valor preditivo. E ter valor confirmatório é se retroalimentar, servir ó, de feedback às avaliações prévias aí, confirmá-las ou alterá-las. Isso é ter valor confirmatório. Beleza. Representação fidedigna. Os relatórios contábeis financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números, certo? Os relatórios, eles representam um fenômeno econômico. Aí você tem palavras e números que vão representar ali um fenômeno econômico. Para ser útil, a informação contábil financeira não tem só que representar um fenômeno relevante. Não é só representar uma coisa que foi relevante, né? Mas tem que representar com confiabilidade, mas tem que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe a representar. E para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Então são os atributos da representação fidedigna, são os atributos da confiabilidade. E quais são esses 3 atributos? A informação ela tem que ser completa, tem tudo que você precisa, tem que ser neutra, não tem que ter nenhum tipo de viés e tem que ser livre de erros. Livre de erros não vai significar completamente livre de erros, não. É no momento de entrada da informação, ela estava livre de erro. Por exemplo, você estimou que um imobilizado ia ter uma vida de 10 anos, só depois você constatou que era 5 anos. Quer dizer, naquele momento de entrada era a informação que você tinha, certo? É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão do que seja possível. Então, os atributos da representação fidedigna, da confiabilidade, ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Aqui nós tínhamos 2 outros atributos, certo? Que era a prudência. Prudência continua como princípio, mas ela não é um atributo. Só que a prudência foi retirado, né, porque era contraditória com a informação neutra. Porque o que é que diz o princípio da prudência? Em situações igualmente aceitas, você tem que ter um menor ativo e um maior passivo, de forma que você tenha um menor PL. Né? E neutra é uma informação imparcial. Né? E aí você estaria sendo parcial. E a essência sobre a forma. A essência sobre a forma foi retirada por ser, né, redundante. Se a informação é confiável, se é para você ter uma informação confiável, representar fidedignamente o que se propõe, é porque eu estou dizendo que a essência tem que prevalecer sobre o quê? Sobre os aspectos formais. Aí a essência sobre a forma também, a essência sobre a forma ela foi retirada, mas por ser redundante. A prudência foi retirada por ser conflitante. E a essência sobre a forma por ser redundante. Completo, que é a informação completa, o retrato da realidade econômica completa deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza do ativo, né, por exemplo, imobilizado, o retrato numérico de todos os ativos que compõem um grupo, os valores, né, valor residual, a descrição acerca do retrato numérico, custo histórico original, custo histórico ajustado, valor justo. Para alguns itens, um retrato completo pode ainda considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza desses itens. Né? Como é que está a qualidade e a natureza dos itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles. E os processos utilizados para determinar os números retratados. A informação tem que ser completa, né? Se eu tenho um nome imobilizado, eu tenho que ter vida útil do bem, eu tenho que ter tudo em relação àquele imobilizado. Neutra, o que é a informação neutra? Informação imparcial, livre de qualquer viés, certo? Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção, na apresentação da informação contábil financeira.
Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa receber, dando a ele maior ou menor peso. Olha lá o caso do princípio da prudência. ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil e financeira ser recebida pelos seus usuários de modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil e financeira relevante, por definição, é aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisões por parte dos usuários. E livre de erro. Completa, neutra e livre de erro. Livre de erro, representação fidedigna, não significa exatidão em todos os aspectos. Um retrato da realidade econômica livre de erro significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado e que o processo utilizado para produzir a informação reportada foi selecionado, o processo que a gente utilizou, foi selecionado e aplicado livre de erros. Nesse sentido, um retrato da realidade econômica de erros não significa algo perfeitamente exato em todos os aspectos. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável não pode ser qualificada como sendo algo exato. A contabilidade é muito feita através de quê? Através de estimativa, certo? E a estimativa não é algo tão exato, né? Entretanto, a representação dessa estimativa pode ser considerada fidedigna, se o montante for descrito claramente e precisamente como sendo uma estimativa, se a natureza e as limitações do processo forem devidamente revelados e nenhum erro tiver sido cometido na seleção e aplicação do processo apropriado para desenvolvimento da estimativa. Características qualitativas de melhoria. Não reveste, mas melhora a qualidade da informação. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. São características qualitativas que melhoram a utilidade da informação, que é relevante, que é confiável, que representa fidedignamente o que se propõe. Você chegar lá na característica de melhoria, a gente está partindo do princípio de quê? Que atendeu lá as características fundamentais. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinação qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade da representação, devendo ser usada para retratar aí o fenômeno. Comparabilidade. Essa aqui é a que mais cai em concurso. O que é a comparabilidade? Ela vai permitir aos usuários compreender e identificar a similaridade e a diferença entre os itens. Você vai comparar uma empresa A com a empresa B, né, no ano 2018. Né, eu vou comparar a empresa A com a empresa B. Vou comparar a empresa A no ano 2017, comparar ela com o ano 2018, para ver se melhorou. Então, isso que é a comparabilidade. É a cara que permite o quê? Os usuários identificar e compreender a similaridade e a diferença entre os itens. Essa é a única característica que, para você ter, você precisa ter dois itens. Agora, claro, para você comparar, você tem que ter consistência. Né? Eu, para comparar, eu tenho que comparar coisas iguais com coisas iguais, coisas diferentes com coisas diferentes. Então, consistência, pessoal, é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens. Aplicar o mesmo método para os mesmos itens. Dentro de um mesmo período, tratando de empresas diferentes, ou de um período para outro, tratando da mesma empresa. Se eu aplicar um determinado método lá de controle de estoque, eu tenho, para comparar, tenho que aplicar em 2017 e 2018, certo? Então a coisa é a comparabilidade, vai permitir você compreender e identificar essa similaridade e essa diferença entre os itens. Agora, para que você possa comparar, você tem que ter consistência entre os elementos comparáveis, certo? E o que é a consistência? Aplicar o mesmo método para os mesmos itens. De um ano para outro, tratando da mesma empresa, ou dentro de um mesmo ano, tratando de empresas diferentes. A comparabilidade é uma característica que permite, né, compreender a similaridade dos itens e a diferença entre eles. Identificar e compreender. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item, a única que precisa de dois itens, né, no mínimo dois itens. Consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa a mesma coisa. Consistência refere ao uso, olha só o que é consistência, dos mesmos métodos para os mesmos itens. Tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, 2017 para 2018, para a empresa A, quanto para um único período entre entidades diferentes. Comparabilidade é o objetivo e a consistência vai auxiliar, vai ser o meio para atingir aquele objetivo. Certo? Vamos trocar aí esse negócio. Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes.
A comparabilidade da informação contábil não é aprimorada ao se fazer com que coisas diferentes pareçam iguais e que coisas iguais pareçam diferentes. Ou seja, tem que comparar coisas o quê, pessoal? Similares. Né? Beleza. Aí nós falamos da comparabilidade, agora temos a verificabilidade, ajuda a assegurar os usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, né? Embora não chegue necessariamente a um completo acordo. Isso é interessante, eles podem chegar a um consenso, mas não necessariamente eles têm que chegar a um completo acordo, né? Quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular, ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável. Né? Imagina você mandar uma determinada pessoa, né, contar lá parafuso na indústria, né? Vai mandar lá fazer o inventário de parafuso. Aí o cidadão fala, rapaz, eu contei esse negócio aqui, deu 100 mil e um parafuso. O outro contou, deu, 99.999 parafusos. Pessoal, aqui eles chegaram, né? Apesar de não chegar a um completo acordo, eles chegaram a um consenso. E ali tem o quê? Tem 100 mil parafusos, 100 milhões de parafusos, né? Ou seja, né, só um exemplo assim para você ver que não precisa chegar a um completo acordo, né? Eles chegam a um consenso, mas não necessariamente a um completo acordo. Pessoal, essa verificabilidade ela pode ser direta, né? Como pode ser indireta. Você pode chegar a um valor de um estoque final contando o estoque, ou através de quê? Através do custo da mercadoria vendida, através de notas, né? A gente pode chegar também a isso aí. Pode ser direta ou indireta. A verificação pode ser direta ou indireta. A verificação direta significa verificar um montante ou outra representação por meio de observação direta, como por exemplo o meio de contagem de caixa. Verificação direta significa checar os dados de entrada do modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os resultados obtidos por meio da aplicação da mesma metodologia. Um exemplo é a verificação do valor contábil dos estoques por meio da checagem dos dados de entrada, quantidade e custo, e por meio do recálculo, né, dos saldos finais dos estoques aí. Então a gente pode chegar àquele saldo final, né, também somente com os documentos. Seria uma verificação indireta. Comparabilidade e verificabilidade. Tempestividade, a gente até estudou na aula anterior, né, falando dos princípios, o princípio da oportunidade. Tem a ver com tempestividade e integridade dos registros. Né? Se a falta de tempestividade, de integridade, pode levar à perda da relevância. Por isso, confiabilidade e oportunidade, elas devem ser o quê? Ponderadas. A tempestividade significa ter a informação disponível para a tomada de decisão a tempo de poder realmente influenciar em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é que tem menos utilidade. Claro, se você já tem uma informação, muita gente já pode ter chegado àquela informação por outras fontes. Contudo, certa informação pode ser ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. Né? Você teve aquela informação, você diz, olha, eu quero ver se a tendência é essa mesmo. Aí você prorroga aquilo, né, prolonga aquilo para o exercício social. E compreensibilidade. Sempre que possível, a informação ela deve ser o quê? Compreensiva. Permitir um usuário lá, né, bem informado, que ele consiga entender. Mas, claro, se a formação for relevante, meu amigo, ela pode estar lá até em braille, né? As pessoas têm que dar um jeito para entender aquilo ali, certo? Então, classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-se a informação compreensível. Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos do relatório contábil financeiro pode tornar a informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente o quê? Distorcidos, né? Se eu vou excluir determinado fato relevante, ele estaria distorcido. Então a gente não pode excluir alguma informação que seja relevante, certo? Beleza, então, pessoal, né, isso aqui também é uma outra, né, coisa importante, a restrição do custo aí na elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro útil. Né? Como falamos, aí, você não tem todas, né, a empresa não fornece todas as informações de que os usuários necessitam.
Porque tem informações que muitas vezes a relação custo-benefício não vale a pena também, não é? O custo de gerar informação é uma restrição, o custo da informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. O processo de elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro impõe custos, sendo importante que ditos custos sejam justificados pelos benefícios gerados pela divulgação da informação. Existem vários tipos de custos, e benefícios a serem considerados, mas isso tem que ser levado em conta na produção da informação contábil. Na aplicação da restrição de custos, avalia-se os benefícios proporcionados pela elaboração e divulgação de informação contábil em particular são provavelmente justificados pelos aqueles custos. Quando a aplicação da restrição de custo no desenvolvimento do padrão proposto de elaboração e divulgação, o órgão normatizador deve procurar se informar junto aos fornecedores da informação, usuários, auditores independentes, acadêmicos e outros agentes, a quantidade esperada de benefício e custo desse padrão, para ver se realmente vale a pena. Em grande parte dos casos, as avaliações são baseadas na combinação de informação quantitativa com informação qualitativa. Isso aqui, quando vai cair em prova, fala uma das restrições da informação, da divulgação, da informação útil para tomar decisões, é a relação de custo. Você muitas vezes vai ter restrição da produção de determinada informação, por quê? Porque o custo não vale o benefício, ou aquele custo muito alto não justifica o benefício que você vai ter em troca. Certo, pessoal? Estrutura conceitual para elaboração, aí premissa subjacente, vem como premissa subjacente. Lembra aí que eu te falei? Princípio da continuidade, é outro aí, que a gente falou lá daquela resolução que tinha sido revogada. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa o quê? Que a entidade está em atividade, irá manter-se em operação por um futuro, previsível. Desse modo, parte do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações, certo? Por outro lado, se essa intenção ou necessidade de existir, as demonstrações elas podem ter que ser elaboradas em bases diferentes, e nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. É aquela coisa, se não tiver continuidade, você deve divulgar, se não tiver continuidade, você deve divulgar pelo regime de caixa. E isso, você vai fazer a divulgação nas notas explicativas, no que for. Certo? Então, continuidade, um princípio aí também de contabilidade que está lá aí como premissas subjacentes. Elementos das demonstrações contábeis. As demonstrações retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos por meio de grupamentos do mesmo em classe ampla, de acordo com a sua natureza econômica. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Olha, os elementos das demonstrações, você tem o ativo, o passivo, o PL, os elementos diretamente relacionados com a posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são quem? Os elementos, o ativo, o passivo e o quê? E o PL. Certo? Elementos que vão fornecer informações sobre a situação patrimonial e financeira. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho são as receitas e as despesas. A demonstração da mutação na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço patrimonial. Então, quando a gente for DFC, a DFC, que vai modificar mutações na posição financeira, ela ora vai refletir elementos da DRE e ora do balanço patrimonial, ela não tem elementos próprios. Assim, essa estrutura conceitual não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração de fluxo de caixa. Certo, pessoal? Então, aqui agora, no próximo bloco, a gente vai ver aquela parte que nós já vimos aí no curso, que é aquela parte da definição dos elementos lá do ativo, definição do passivo, PL, receita, despesa, reconhecimento, mensuração, aquele tipo de coisa toda, Então vai servir aí como uma revisão para você esse texto do pronunciamento CPC 00. Até já.